de apoiar o movimento como tal, têm umas afeições políticas partidárias. Portanto, as afeições políticas partidárias, se continuarem dentro do ativismo, nunca teremos um ativismo eficiente e produtivo. Portanto, é preciso que se separe, não é, atividades político-partidárias e atividades cívicas. Penso que o grande problema é este. Nós temos ativistas que não conseguem se definir, ok? Se são militantes políticos ou se são ativistas. Eles acabam por confundir os papéis. Então, essa confusão toda gera problemas hoje, desunião, não é? Penso que isso já desgastou profundamente no ano passado, em 2022, foi um ano muito decisivo, nós praticamente tínhamos tudo para avançarmos, mas em função dos interesses individuais, infelizmente as lutas não foram perfeitamente combinadas e acabamos por falhar. Então, a situação atual do ativismo é de incerteza, ok? E é preciso que haja certeza para que isso aconteça. Os governos têm que pensar, têm que repensar as estratégias, a fim de que se possa ter resultados positivos. Penso que este debate tem essa finalidade, certo? Pensarmos naquilo que nós queremos para o futuro, certo? Um espírito também de conquistas partidárias e assumirmos o nosso papel social. Penso que isso é que tem que ser o nosso objetivo de trabalho. Exatamente, obrigado pela contribuição. Desde já gostaria de estender a mesma pergunta ao Miguel, relativamente qual é a situação atual dos ativistas no contexto social, econômico e político. Bem, para dizer que os ativistas, enquanto seres evidentemente social, a sua caracterização não lhe desassocia daquela que é a caracterização que se faz famosa no seu corpo. Portanto, são parte dessa sociedade e a caracterização que eu faço não é unicamente aos ativistas, mas sim no todo, Angola no seu todo. Do ponto de vista político, nós pensamos que estamos a viver um quadro que proporcionou a criação de organizações cívicas com um objetivo bastante desencontrado. Porque o atual quadro das organizações cívicas e, sobretudo, a falta de unidade entre as organizações cívicas tem muito a ver com a natureza das organizações que surgiram e no contexto em que elas surgiram. Em segundo lugar, é a forma como o poder político articula a esfera pública a nível nacional. É bem verdade que, a nível nacional, precisamente até em 2018, 19 e 20, foram surgindo várias organizações cívicas. E muitas dessas organizações cívicas foram surgindo com propósitos diferentes, apesar de terem uma causa própria, apesar de terem um foco próprio. Mas o fato é que, à medida que iam se o surgimento dessas organizações, cada organização foi aquilo que era parte dos seus objetivos estratégicos. E a não clarificação desses objetivos estratégicos no plano da ação cívica a nível nacional acabou, de fato, por criar um clima, digamos, de descontinuidade das ações cívicas, porque parte dos ativistas entendiam que a forma como a organização AOP se articula a nível nacional aparenta ter objetivos políticos, políticos ligados ao poder, e esse argumento tem toda a legitimidade de ser, até porque as organizações cívicas, quer à luz do nosso ordenamento jurídico, quer aquilo que é o sistema político internacional, as organizações cívicas, por sua própria natureza, não têm vocação ao poder político. Portanto, esse argumento, segundo a qual determinadas organizações têm mais ligações político-partidárias em detrimento dos outros, portanto, esse argumento tem uma certa legitimidade, sobretudo num quadro político-constitucional, onde somente os partidos políticos têm essa vocação de alcançar o poder político. Portanto, a falta de clareza na uniformização da luta cívica, combinado com a falta de estrutura a nível nacional de uma agenda de atuação cívica, acabou por proporcionar uma certa descontinuidade naquilo que é o campo da ação cívica, quer a nível da província de Luanda, quer a nível nacional. Um outro elemento não menos importante, ao meu ver, é que a partir de 2018 a 20, apesar de surgir várias organizações e cada uma com seu objetivo, nós víamos formas
formas diferenciadas de conceber o MPLA enquanto estrutura que controla o aparelho político do Estado. As organizações cívicas têm uma forma muito diferenciada de olhar o MPLA, também muito por força dos níveis de formação dos membros que pertencem em várias organizações cívicas. Nós não podemos misturar, muito menos ignorar esse elemento, porque a um dado momento os ativistas têm formas diferenciadas de encarar o poder e formas diferenciadas de encarar o partido que sustenta o governo, e também tem uma forma diferenciada de defrontar o poder. Portanto, essa forma diferenciada resulta do que? Resulta das nossas própria formação. Essa formação dispara e muitas vezes desproporcional fez com que a forma como o elemento encara a situação política nacional e encara as oportunidades para a sua própria afirmação ficasse completamente desnivelado à forma como uma outra pessoa encara. Eu estou aqui a falar de forma de interpretação do poder de forma desproporcional entre as organizações cívicas. Portanto, esse elemento fez com que se construísse um plano, um ambiente a nível nacional para surgimento de todo tipo de intrigas, todo tipo de contradições em torno da nossa luta, mas também, em abono da verdade, todo tipo de oportunismo que toma o ativismo como cavalo de Troia para a ascensão individual, ao invés de alcance dos objetivos coletivos estabelecidos entre as organizações cívicas a nível municipal, provincial e a nível nacional. Assim, em gesto introdutório, são esses elementos que eu gostava de trazer para conduzir a minha linha de abordagem nos próximos minutos. Obrigado pela contribuição, Henrique. Tal como disse, chegou uma convidada que agora faz parte do experimento, que é a Milena Neiva, obrigado, que é do movimento Mulheres pelos Direitos Civis e Políticos. Ela está aqui, é nossa convidada, depois fará uma breve apresentação, enquanto eu, nesse momento, passarei ainda a palavra ao Sheikh Yatra. Gostaria de saber ao Sheikh Yatra a incerteza que, por exemplo, uma realidade, mas eu antes de falar sobre isso, gostava também de responder outra questão do como é que está o ativista, como é que está o ativismo atualmente. Em parte é o que vocês falaram, Miguel e o Vermelho, né? Nós não podemos dissociar o ativista daquilo que é a realidade social. Mas também nós não podemos olhar para a realidade social dissociando daquilo que foi a construção histórica. Porque o tema aqui é para falar sobre a visão do ativista do ponto de vista econômico, social e político. A nossa história é construída de luta, como qualquer história a nível do mundo, não é? Toda a história é sempre uma história de luta. Mas nós, no primeiro momento da nossa democracia, nós começamos mal. Nós começamos muito mal, porque, como disse a socióloga e professora Christiane Hassan, nós podíamos fazer uma transição da ditadura para a democracia. Nós não fizemos essa transição. A transição foi do monopartidarismo para o multipartidarismo, que se confunde muito com democracia. Não é? Então, não tendo sido feita essa transição, existem outros males que advêm da ditadura. E o resultado que nós temos, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, as nossas relações é fruto dessa ditadura em construção.
havia grande perspectiva ou grande expectativa, logo após a saída de Ivan dos Santos, numa primeira fase, porque o consulado de Ivan dos Santos é marcado por alguns problemas, algumas atipicidades, dentre os quais a repressão aos direitos e liberdades fundamentais, a concentração do poder, a legitimidade no poder e a corrupção. Tão logo João Lourenço ascendeu o poder, uma forma também de consolidar o seu poder, apresentou uma espécie de ruptura com aquilo que eram as práticas do anterior presidente. E uma das promessas foi, já para descentralizar o poder, a realização das autarquias. Outra das grandes promessas foi o combate à corrupção. Então, o que nós temos hoje, as articulações dentro do ativismo, como da sociedade, em função de algumas promessas lançadas no início do consulado de João Lourenço e depois também uma certa construção histórica, não é? Uma certa construção histórica. Por isso faz todo sentido nós percebermos bem a nossa história. A segunda questão... que tem que ver com as... Primeiro já falaste dessa situação, sim, né? Agora talvez o que poderias dar um contributo relativamente sobre o desafio, né? Pois. Os desafios também não estão dissociados daquilo que é a realidade, porque eu entendo que todas as crises, principalmente a crise da legitimidade política, é uma crise de liderança. E o nosso caso, quando se fala de liderança, não estou a olhar apenas para a liderança de quem detém o poder. Muita atenção. O sistema político é um sistema multifacético. E atualmente a crise da legitimidade é uma crise estrutural do poder, da oposição e mais da sociedade civil. Não é? Eu penso que deve ser os líderes, não vou falar agora de quem está no poder, porque a nossa luta é contra ele, mas nós, da oposição até a sociedade civil, devemos rever aquilo que são os nossos modos de atuação, aquilo que são as nossas agendas e aquilo que são as nossas relações. Porque eu entendo que a nossa resposta deve ser medida daquilo que é a construção da ditadura. E ninguém está em condições de fazer frente ao regime lutando sozinho. Então, a nossa articulação também é muito importante. Para além da nossa articulação, há necessidade de revermos a nossa ética de luta. Não adianta nada o ativista falar, criticar a corrupção e volta e meia ser o próprio corrupto. Não, isso também às vezes nos afasta. Isso nos afasta. A desunião muitas vezes não é problema técnico, é um problema ético. Eu, Pata, nunca vou fazer uma frente com o dever da luta. Não faz sentido, não estamos a lutar. E o que eu vejo atualmente é isso. De um lado, a acusação da individual está se confundindo associativismo e política, mas de outro também há muito mercantilismo. Mas isso é a fome. Né? O regime nos deu fome e hoje as pessoas têm que escolher se querem lutar ou querem o pão. Então, essa é a minha primeira introdução. Obrigado pela contribuição. Passaria a palavra à nossa convidada, Milena. Gostaria de saber relativamente sobre o tema. Qual é a tua abordagem, qual é a tua visão sobre os desafios dos ativistas no atual contexto? Bem, desde já, obrigada pelo convite. Foi aqui em nome do meu movimento, dizer que precisamos educar os ativistas, primeiramente. Há ativista que vai na luta, mas não sabe o que está a defender. Então, a primeira coisa que vamos saber, porque eu quero lançar uma pergunta aqui. Alguém aqui já fez alguma coisa em prol do município? Todos? Porque eu acho que quando na manifestação, não existe fala de, né? A manifestação é na Gamega, eu vou sair de
ativista cívico ou ativista político. Eu acho que devemos também saber diferenciar as coisas, mas saber o que é o ativismo, o que eu estou fazendo no ativismo. Porque eu vejo que há pessoas que só seguem. Você não pode ser seguidor de ninguém, você tem que fazer a coisa porque é convicto. E há três setores muito importantes, né, que está baseado também no nosso tema. Nós temos três setores. O setor que é o governo, né, o setor empresarial, e temos o último setor, número 3, que é o setor da sociedade civil, que é muito importante. A sociedade civil, se soubesse o poder que tem de, como é que eu posso dizer, o poder que tem de fazer sentir a coisa, resolver os problemas da sociedade, nós teríamos grandes pessoas, teríamos uma união intensa e a lutar por algo que nós todos queremos, que é atingir o objetivo. Queremos uma Angola melhor, obrigada. E eu acho que isso nós não temos isso, porque por causa não sabemos o que é que vamos a lutar. Se tu perguntares qual é o artigo que fala sobre manifestação pacífica, não sabe. Precisamos de uma reeducação das pessoas que precisam ser educadas, de ativismo, o que eu estou a fazer, o que eu estou a seguir. Por outra, se vocês derem conta, precisamos fazer algo em prol do nosso município. Eu estou a lutar para o esgoto, será que os meus também estão a lutar? Eu posso discutir lá na cidade porque o município de Cacoco não tem água. Você fica lá no Rubendo também não tem, mas você está aí a apoiar os outros. Então você também fazer alguma coisa para ajudar o seu município. Dar uma oportunidade de um ativismo comunitário. Exatamente. Nós podemos referir a isso ao Luar Feirão. Ele criou uma plataforma de controle de votos. Tá? Pelo menos ele fez algo que é um projeto que ele fez que deu sentido a muita coisa. E até o Partido Unido estava a seguir o Luar para saber quem ganhou a final. Então nós precisamos de criação de projetos, não precisamos da resistência, mas também precisamos fazer alguma coisa, algum projeto para ajudar a desenvolver aquilo que é o nosso interesse, né? Porque nós, como ativistas, não lutamos para ter dinheiro, cabo, mas por razões filantrópicas, né? Sem custo nenhum. Obrigado pela contribuição. Passarei a palavra nesse exato momento ao ativista Adolfo Campos, que é líder do movimento revolucionário de Angola, certo? Então, gostaria de saber da parte do Adolfo Campos quais são, primeiro, qual é a situação atual dos ativistas em Angola? E, por outro, gostaria de saber se, de facto, temos uma crise de liderança no seio dos ativistas. São uma pergunta e fazer duas. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os irmãos, irmãos. A sua pergunta realmente é uma pergunta muito importante. Eu sinto que Angola carece de liderança. Isto é uma realidade. É uma realidade porque o povo está preparado para tudo, mas não temos uma liderança que a gente possa seguir de fato. A crise de liderança, isto só sem sombra de dúvida. Vemos o que aconteceu na gestão eleitoral. A UNITA teve o que teve, não é pela UNITA, mas sim a ansiedade da população tem uma nova direção. Isto realmente é que captou a juventude, especialmente, que engrenou dentro desse espírito político, das forças políticas até a UNITA, de maneira que se conseguiu fazer uma mudança radical de liderança. E a vontade do povo, realmente, essa vontade, essa fé da gente ter uma nova liderança, por isso que a gente vai dizer que a UNITA falhou. A UNITA falhou, mas eu posso dizer que a UNITA teve uma posição política. Nós é que nos esquecemos, nós como ativistas temos que ter o nosso plano, nós falhamos. Nós não aceitamos antes. Antes das eleições nós não aceitamos, nós nos juntamos. E eu te agradeço primeiramente quem teve esta iniciativa, esta visão. Muito obrigado. Deve ser contínua essa iniciativa, demonstramos juntos. E muitos de nós conhecemos. Nós somos conhecidos. Os antigos, os novos.
aí, mas vocês precisam de ter uma oportunidade para poder se mostrar. Eu estou contando com o Paulo. Mas entre nós, temos um falando de crise. Nós, ativistas, temos um grande problema. E que nós não sabemos que o próprio imperarismo nos meteu isso, não sabemos. E é acusações. Quando nos acusamos de maneira fracassada as nossas lutas, e isso são os princípios, não deveríamos voltar para sistemas de segurança do nosso grupo. Estão identificados. Os grupos estão identificados. Precisamos de ter botões de segurança. Cada grupo sabe que tipo de habilidade tem, sabe que tipo de membro tem dentro do seu grupo. Aqueles membros que nós sabemos que são suspeitos devem ser denunciados. Devem ser denunciados para que não possa transmitir aos outros. Porque essas pessoas que estão comprometidas com outras causas desconhecidas vêm e apodrecem os outros próprios grupos, escraquecem os grupos. Nós estamos fragmentados. Os grupos estão fragmentados. Nós podemos dizer que está disposto, não estamos dispostos, sim, individualmente, porque nós temos uma vontade, temos uma potência que é dessa transformação de liderança. Queremos essa mudança de liderança. Mas agora não temos quem possa nos congregar. Precisamos de união. A união seria a palavra de ordem para todos os ativistas. Os grupos, mais uma vez, deveriam ter um cordão de segurança. Porque nós não conseguimos identificar. E eu acho que todos os grupos sabem. Você cada um sabe. Por quê? Não é normal. Você tem um membro dentro e fracassa o teu grupo, não é? Ou que vivia fazer algo, não é? E você não consegue denunciar. Deve ser denunciados. A única forma da gente começar a combater essas situações, começar a denunciar pessoas que fazem uma luta, só para vencer a luta. A luta não é forma de dinheiro. Os mais velhos, quando foram no fevereiro, não precisam de dinheiro. Sentiram o colônia até escravidão demais, estavam a passar. Havia uma razão de avançar, de qualquer maneira, com arma, sem arma, não morrer de arma, mas o que sobrar é para avançar. E o que quiser é determinação. Porque alguns realmente têm que ir para o Estado e fechar. Vem, e vai para o ativista. Não é isso que nós queremos. Esta não é a razão. A razão da luta não é se transformar o país. Queremos uma mudança no país. Esta crise é uma crise que nós temos, a crise de liderança que nós temos é uma crise fundamental. E acho eu que é aqui onde muitos de nós que já somos líderes de certos grupos, precisamos também de refrescar mesmo. Precisamos de começar a ter formações. Precisamos de começar a ter mesas redondas como esta. Precisamos de ter, como é que eu posso dizer? Porque Angola não é só Luanda. Nós às vezes esquecemos isso. Pensamos que nós estamos em Luanda. Temos que descentralizar o ativismo. Mas nós precisamos estar unidos. Por que nós temos CC, temos essa divisão, temos o Vento Revolucionário, temos a placa? Para quê? Se nós todos juntos podemos, só unidos, conseguimos fazer a melhor coisa. Os grupos podem ser melhor, sim, quando tem uma atividade, pode fazer, porque cada grupo tem sua coisa. Tem essa divisão em música, vamos cantar, não tem problema. Tem quem quer da agricultura, vamos fazer. Mas há aquelas ações que são coletivas, do interesse comum. Todos nós devemos estar empenhados. Mas acontece que se a CC organizar uma manifestação, quem é que vai organizar uma manifestação? Oh, CC, não fora. Quem está organizando uma outra opção? Ok. Não, uma vez que eu vou bazar. Quer dizer, acabamos por ficar divididos. Porque não temos um horizonte. Qual é a nossa razão de luta? Nós estamos aqui, meus irmãos. Qual é a nossa razão desta luta que nós estamos lutando? Estamos a lutar desde 2011 essa luta, mano. Não é dia de hoje. Não é ontem. Hoje o Zé Eduardo já não existe. Hoje está o João Lourenço. O MPLA continua a existir. A nossa luta, o nosso foco é quem? Será que é o MPLA? É o João Lourenço? Ou nós que precisamos de mudar alguma coisa? Nós temos que definir, temos que tentar nos reencontrar, irmãos. Obrigado pela contribuição. Pronto, depois passarei novamente a palavra. Desde já, agora vamos para o Geraldo Dalla, que é membro da CC, certo? Sim, SCC, em vez de pronunciar mal, obrigado pela contribuição. Gostaria de saber, a desunião no seio dos ativistas consiste relativamente com os interesses individuais? Ok. Antes de responder à questão, desculpem-me, estou meio gripado, então também estou com problemas de irritação na garganta. Antes de responder à questão, eu vou fazer uma pequena abordagem em torno do tema.
desafio dos ativistas a nível social, político e econômico. Eu acredito que, primeiramente, apego-me naquilo que o Ata disse, e muito bem. Nós ainda não somos um país democrático, de facto. Nós estamos num processo de transição democrática. Pensar que Angola já é democrática é uma pura ilusão, do meu ponto de vista. E assim sendo, se Angola não é um país democrático, por vários aspectos que o Ata, por exemplo, aqui mencionou, vindo de um país de matriz, com um regime de matriz comunista, claramente que há práticas e comportamentos que até hoje continuam. E ninguém abandona, digamos, determinados hábitos e costumes da noite para o dia. Por isso é que nós assistimos a esta realidade. E quando estamos a falar de desafios, eu entendo que desafios são ações, são lutas, são guerras que as pessoas vão travar diante de um determinado problema. Ou seja, antes de falarmos dos desafios, temos que ter consciência dos problemas que nós temos para que posteriormente, não é, lancemos-nos para a resolução desses problemas. Portanto, se nós olharmos para a nossa realidade, há muitos aspectos que de facto deixam a desejar. E o Adolfo disse muito bem, a falta de foco na luta, de facto, tem contribuído muito para que não haja êxito em determinadas reivindicações, porque há reclamações que fizemos passarmos por malucos. Por quê? Porque nós não conseguimos sentar para estruturar, não é, digamos, um determinado plano de ação cívica. Quais são os objetivos, o que é que se pretende, quais são as vias de resolução, se queremos que se investigue algo. Portanto, eu entendo que essa falta de planificação é um cancro fundamental. E nesse aspecto da planificação, eu quero aqui também reiterar um aspecto que eu vou discordar um pouco do Mano Adolfo quando diz que precisamos de uma liderança. Não. A dinâmica dos movimentos sociais é muito importante. Nós não vamos mudar o quadro do país de forma singular. É preciso que existam movimentos sociais. Porque cada movimento surge em função de um determinado problema social. E cada movimento identifica-se com um determinado problema social. Nós, por exemplo, na altura em que criamos a SCC, e que muita gente diz, não é, que era para combater um certo grupo e que não é verdade, um dos objetivos a curto prazo era a problemática da alternância. Por isso o slogan 45 é muito pela fora. Portanto, eu entendo que os movimentos sociais, ao serem criados, devem ter uma causa que elas defendem. E nós não podemos diluir os movimentos sociais como que não, todos devem lutar de uma única forma. Eu discordo um pouco desse ponto de vista. Depois a questão das lideranças. O que eu entendo é que a sociedade civil é heterogênea, é diversificada. E vão surgir vários movimentos em função do contexto e em função dos problemas que cada comunidade ou cada grupo de indivíduos vive. Daí que a conjuntura econômica, política e social vai determinar muito o surgimento dos movimentos, que eu acho que é perfeitamente normal. Quanto mais movimentos surgirem e que defendam determinadas causas é importante, porque nós não temos como constituir um único grupo que vai lutar por todos os problemas sociais, não temos como fazê-lo. Portanto, os vários movimentos, cada um deve buscar, ou seja, deve identificar uma causa, traçar planos e metas que é para resolver aquele determinado problema. Agora, o que eu entendo que deve existir é a correlação de forças entre esses movimentos. Porque existem aquelas causas que, independentemente, conforme a Milena disse, ser do Quilamba que acha, ser de Cacoaco, ser do Belas ou do Talatona, há mesmo aqueles problemas que são de caráter nacional e que devem, digamos, galvanizar todo mundo para se unir e lutar naquilo. Essa correlação de forças é que é necessária e que não existe, de fato. O Adolfo disse muito bem que nós hoje vemos o que? Não, é a terceira divisão, não, nós não nos misturamos com aqueles. É a ICC, não, é a placa, não, é o MRA, não. Portanto, eu acredito que isto não vai inverter o quadro, não vai mudar o quadro. E muitos desses problemas na nossa realidade atual, reparem que desde 2020 para cá, por exemplo, não conseguimos sair em ruas e ter êxitos. Quer dizer que o MPLA está a levar da melhor sobre nós por causa da nossa desunião, da nossa desorganização.
Então, desculpa por interromper, pegando essa deixa, onde é que está, de fato, o problema de não ter, por exemplo, uma manifestação que haja ética? Ok, eu acredito que, eu vou pegar num aspecto que o Adolfo disse. Primeiramente, é que nós tivemos marchas contra o desemprego, marchas pelas autarquias, pela cidadania e muito mais. Muitas das manifestações, principalmente cá em Luanda, acredito eu que ajudaram a despertar a mente de muitas pessoas. E eu não vou muito pelo lado de que não, Nelito e o ACJ trabalharam muito aqui em Luanda. Desculpa, eu não concordo com esse ponto de vista. Para mim, as várias organizações cívicas, os vários movimentos cívicos comunitários que organizaram um monte de marchas aqui a mostrar, digamos, a nível nacional e internacional, dos vários problemas sociais que nós vivemos, ajudou a despertar e de que maneira as pessoas. Então, assim sendo, eu acredito que o regime também fez um estudo e percebeu essa realidade. Daí que entende que a melhor forma é o quê? É calar aquelas vozes para não despertarem outras pessoas. Quer dizer, o número tem que continuar a ser restrito, não pode crescer. Porque nós sabemos que o MPLA é alérgico a manifestações. Uma manifestação de 2, 3 dias, desculpe, mas eu acredito que o MPLA pode sim cair e que se tenha moldura humana. Eles têm medo de manifestações. Portanto, eu acredito que é o próprio regime que percebeu isso. E por outro lado, acredito que são planos de ação da nossa parte. Porque se nós traçássemos planos em que sabemos que a nível dos núcleos municipais, a nível das organizações, vão vir 20 membros daqui, 20 dali, 20 dali, e quer dizer, não temos que nos concentrar necessariamente todos no mesmo local. Na altura das eleições, quando nós elaboramos o manifesto pelas eleições, não é, do MOVER, está aqui o ATA, nós estávamos a prever uma manifestação em que teria vários pontos de concentração. Quer dizer, o pessoal de Cacoaco não precisaria sair daqui para ir até a Santana, no 1º de maio. Não. Um grupo aqui se organiza, faz a sua manifestação aqui. Outro grupo no Rocha faz a sua manifestação. Um grupo que está no 1º de maio faz a sua manifestação. Porque eu acredito que são planos de ação que nós devemos tomar. Agora, sobre a questão que me coloca, que é sobre as causas desta desunião. Eu identifico aqui algumas causas. Primeiramente, há mesmo aquela questão que é da altivez de ego. Nós hoje temos o lado de dividir um pouco os ativistas. Essa estratificação acredito que é muito negativa. Portanto, há aqueles que são os intelectuais, os finos, e há aqueles que são da plebe, os proletários, desculpa lá ter que dizer isso, não é? Aqueles pés descalços, e não, eu não me junto com aqueles que não têm ideias, não têm iniciativas, não pensam, portanto... Mas, desculpa, vou te cortar novamente. Sim. Desculpa, só para acrescentar mais uma pergunta. Juntaria-se uma pessoa, por exemplo, que recebe dinheiro do regime? Ok. Eu vou responder essa questão. Sim. Portanto, eu acredito que esse é um dos fatores, porque nós, infelizmente, no ativismo, criamos uma espécie de grupinhos. Não, eu só posso trabalhar com fulano, não posso trabalhar com fulano. Que ele não é do meu nível, eu sou do nível mais alto. Acho que isto aqui é um ponto de desunião. O outro ponto de desunião qual é? Nós queremos estratificar os ativistas entre os do tempo de José Eduardo e o tempo de João Lourenço. Eu não misturo com aqueles, são miúdos, são crianças. Eu comecei no tempo de José Eduardo. Essa estratificação, nós devemos partir do princípio que toda estratificação gera desunião. Toda divisão gera desunião. Esse discurso, entre alguns quererem parecer os melhores do que os outros, é muito negativa. Eu entendo que o ativista deve medir-se pela intensidade com que ele se entrega para defender uma causa, e não por ser antigo. Às vezes é antigo e não faz absolutamente nada. Isso é importante termos em conta. O outro fator que também eu aqui entendo que tem vindo a contribuir muito para esse processo da desunião dos ativistas é o fator da educação mesmo. Porque é o que o Ata disse, mais do que, por exemplo, a altivez de ego, mas a ética. Nós precisamos aprender a trabalhar com todo mundo. Cada um tem o seu papel. Eu posso ser bom em ideias, posso traçar bem os planos, mas às vezes no momento de organizar uma manifestação, eu não tenho a força, a capacidade que o outro tem, por exemplo, que o Cacinda tem. Eu posso não ter isso e ele ter.
Então, isso aqui ou seja, é um aspecto ético em que nós devemos primar pelo fato de que cada um é mesmo importante, ninguém é desnecessário. Ninguém é desnecessário, todos são importantes para a luta. Todos são importantes para a luta. Agora, respondendo à questão que me coloca sobre, já para terminar, não quero me alongar muito, já para terminar, sobre a questão de trabalhar com alguém que eventualmente recebe dinheiro. Olha, esse é um problema que nós aqui com o Pembelo, que nós, por exemplo, temos na SCC. A SCC é um dos grupos que é muito fustigado por seus líderes estiverem unidos, as massas vão seguir? Claramente que sim, não é? Claramente que sim. Não sei se é diferentemente do que o Geraldo disse, mas penso que se eu tiver ali com uma opinião um pouquinho contrária, não é na totalidade, mas essa questão de liderança que ele rebateu ao Adolfo é muito importante, principalmente a dimensão ética do líder. E os líderes, e é isso que muitas vezes fizemos também confusão, muitas vezes nem são líderes estatutários, são líderes carismáticos. Temos vários aqui nesse país. E o líder carismático, o líder em si, acaba por ser uma espécie de peneira quando o grupo ou a comunidade está em crise. É uma voz autorizada. Estás a ver? O que nos falta em Angola e no ativismo são vozes autorizadas. Vozes que conseguem falar quando há crise, vozes que põem as coisas no lugar. Não vamos confundir aqui o líder com o arrogante. O líder com aquela pessoa bárbara, agressiva. Não, mas é uma voz autorizada. E para que você tenha uma voz autorizada, deve-se olhar para a tua credibilidade, para a tua reputação, para a tua dimensão ética. Vou apontar aqui um líder. Eu sei que isso às vezes é uma coisa antiga no ativismo que causa ali bicho na orelha, mas não. O Luati, por exemplo. O Luati é um líder carismático. É alguém que, no meio da confusão, ele chama alguém e diz: não, mano, parem ainda, vejam o que estão a fazer. As pessoas dão ouvido. Por quê? Por causa da credibilidade do Luati. É alguém que parece que nunca está envolvido nos escândalos, está sempre no seu canto e aparece no momento oportuno. Estás a ver? É importante. E o que o regime, as ditaduras fazem é destruir as lideranças, sem sombra de dúvida. O Miguel falou aqui de um conjunto de lutas iniciadas principalmente em 2017, 2018, não é? O Miguel falou da visão ou da formação. Eu aí não concordo muito da formação, não. Eu concordo mais com a entrega e também o desinteresse na luta. Porque quem tem formação e é cheio de interesse,
vende a luta no momento que menos se espera, não é? Nós, porque eu também fiz parte desse grupo, começamos muito bem. As pessoas tinham formação que chega e sobra. Começamos muito bem, mas a dimensão ética das lideranças fez aquilo fracassar. Eu não quero aqui apontar o fator A ou B, mas quem acompanha o ativismo percebe claramente. Então é importante que hajam líderes que são construídos em função do percurso, porque nós também aqui confundimos o discurso e o percurso. Há quem vai ler 1000 livros, tem um bom discurso, mas o percurso. Quando tiverem a observar alguém, olhem o percurso. Há quem fala pouco, mas faz muito. Há quem fala muito e faz zero. Estás a ver? Nós aqui falhamos porque falta liderança, mas também o nosso povo, o nosso cidadão, às vezes se emociona pelo discurso. E tanto faz discurso de líderes políticos, como discurso de líderes cívicos. Não é? Então é importante, sim, eu acredito que se nós tivéssemos lideranças fortes, eu, por exemplo, sou líder. Isso todo mundo sabe. Tenho um certo número de seguidores aqui na 3ª divisão e principalmente em Cacoaco. Mas imaginem que da noite para o dia eu esteja envolvido nesses escândalos de corrupção. Até é moral que esses indivíduos se afastem de mim. É moral isso. Porque a pessoa morre, a sociedade continua, a luta continua. Então eu deixo novamente aqui a mensagem para os líderes, está aqui o Adolfo, o Pembeno, nós somos líderes, que olhem muito por aquilo que é a vossa imagem, por aquilo que é a vossa credibilidade. Porque se um membro qualquer da 3ª divisão falha, o membro falhou, mas se o líder falhar, toda a organização falhou. Ele dá o exemplo do Hitler e o Lapino. Não é? É o Lapino. Sim, esse já não em guerra há muito tempo. Para quem acompanha as redes sociais, não é de hoje. Mas as pessoas sabem, não, é o Hitler. Imaginem que fosse o Ata. Ali a 3ª divisão cairia num grande descrédito. Não quer dizer que eu não tenho problema, ou os líderes não tenham problema. Mas há necessidade de sabermos manter também o respeito que os outros têm sobre nós. Porque os outros que nos respeitam, nós não somos ninguém. Sem os outros, estás a ver? A essência da vida em si está em servir. Nós nascemos para servir. As árvores existem para servir o meio ambiente. Os peixes existem para servir. A essência da vida em si está em servir. Então, o líder é líder quando tem uma reputação. Agora, você é um líder aventureiro, está envolvido, membro feio, você também não, eu tenho que aproveitar. Não, esquece disso. Você não é líder. E é o que nos falta. Tá bem. Obrigado pela contribuição. Tem uma? Ok. Sim. É o seguinte, vários pontos foram aqui abordados, né? E o que chamou a atenção é a questão da desconfiança. Quando, por exemplo, alguém recebe do governo, automaticamente a confiança que se tem desaparece. E trabalhar com pessoas assim não é aconselhável, a não ser que haja provas, portanto, que atestam a realidade. Mas a desconfiança não ocorre apenas para pessoas que recebem do sistema, porque também aquela desconfiança é de ativistas que recebem da oposição. Portanto, é uma questão transversal. Um lado do governo, outro lado da oposição. Portanto, enquanto houver essa desconfiança governamental e da oposição, não haverá união. E, portanto, as lutas não poderão ser de forma consistente. O Adolfo disse recentemente que em 2022 quase que não se fez nada. Não concordo. Porquê? Porque não, o contexto político de 2022, portanto eleitoral, okay? Levantou-se a possibilidade de que não se fez nada. Bem, nós temos sempre iniciativas. Há iniciativas. O que falta é o quê? É consistência nas iniciativas. Por exemplo, nós tivemos o MOVER, não é? Que é o Movimento pela Verdade Eleitoral. Nós tínhamos um conjunto de programas que queríamos implementar caso a pauta reivindicativa não fosse assim cumprida por parte, não é, do Tribunal Constitucional e por parte da Comissão Nacional Eleitoral. Tínhamos uma pauta reivindicativa apresentada, inclusivamente os partidos políticos da oposição estiveram a partilhar. Só que faltou o quê? Faltou consistência. E, infelizmente, as iniciativas caíram por terra. Porque é a questão dos partidos políticos que foram infiltrados, ou elementos dos partidos políticos infiltrados no movimento de pressão e acabaram por desvirtualizar os objetivos
da luta. Porque nós tivemos inclusivamente um encontro com os líderes da Frente Patriótica Unida e eles nos disseram-nos que o deputado tem necessidades. Levantamos a questão, vamos tomar posse, disseram que o deputado tem necessidades. Quer dizer, que ficou claro que são pessoas que não tinham interesse nenhum, certo, em, por exemplo, não tomar posse na Assembleia Nacional. E houve essa desmotivação interna, porque há elementos cooptados, não é, na sociedade civil, dentro dos partidos políticos, que acabaram por desvirtualizar a luta. Portanto, é uma questão muito interessante, e para finalizar mesmo, concordo com o Adolfo quando fala sobre liderança. É preciso que haja liderança, ok? É necessário que haja liderança, porque qualquer ação cívica ou política só terá êxito caso haja liderança, quer individuais ou coletivas, porque com liderança há foco, e com foco ao quê? Há organização, há burocracia. Portanto, as ações cívicas terão respaldo, ok? As pautas reivindicativas terão, portanto, uma realização eficiente. Então é preciso que haja liderança. Se não houver um movimento, ok, que fale por todos, ou que os movimentos deixem de existir e haja um, o que é impossível acontecer, pode-se criar um Conselho Nacional dos Ativistas. Exatamente. Deixando a deixa pegando a deixa que fizeste, gostaria de colocar uma pergunta ao Miguel, de forma muito breve. Em suma, o MPLA, vamos chamar assim, de forma muito simples, o MPLA e a UNITA têm sido um mal nas organizações cívicas. Bom, feliz ou infelizmente, em algumas questões terei que discordar, noutra concordar e noutra me fazer perceber. Eu tenho que discordar categoricamente quando se diz que temos que deixar de estratificar a luta cívica. Tenho que discordar. Toda luta tem uma elite. Nenhuma luta triunfa sem uma elite que a conduz. Se isso não ficar claro, tudo quanto fizermos vai cair ao fracasso. 2. As lideranças são elementos indispensáveis numa luta para as elites tradicionais. Nós temos a necessidade de envolver até as elites tradicionais naquilo que é a nossa luta cívica. Se o MPLA e a UNITA dificultam aquilo que é a nossa luta, mas isso é óbvio. Porque nós, quando começamos a ter a ideia de participar ativamente na vida pública, nós falhamos num aspecto muito importante. Esquecemos categoricamente que estamos a lidar com movimentos de libertação nacional que tiveram treinamentos milionários. Nós estamos a sair de casa para ir contestar o poder político. Isso é uma luta desproporcional. Nós não estamos movidos de estratégias de luta, instrumentos de luta, capacidade de demolição de uma estrutura que concentrou o poder a nível nacional. Portanto, nós estamos desprovidos de todos os mecanismos possíveis para contornar o atual quadro político que se construiu em Angola. O atual quadro político que se construiu em Angola é de partido na situação, partido na oposição ou de partidos dominantes. Portanto, a desconstrução de uma sociedade completamente partidarizada requer ou exige de nós um treinamento. Poderão discordar, outros se calhar concordar. Nós precisamos de treinamento, de formação, criação de uma agenda nacional cívica com um discurso consistente. O que estraga as lutas cívicas são a inconsistência no discurso ou a descontinuidade na abordagem da nossa causa. O que é que eu pude identificar aqui na abordagem do Mano Campo e também do nosso Mano? É que nós estamos a dizer, eu particularmente, para me fazer esclarecer diante do ATA, quando eu falo da desproporção em termos de compreensão do opositor ou do inimigo, é em função da formação que cada um tem e do local que cada um sai para fazer parte do plano nacional da luta contra o regime. Portanto, há uma desproporção em termos de compreensão. A forma dele de compreender o ativista é a minha forma diferenciada de compreender. A forma dele compreender o MPLA é uma forma diferenciada da minha compreensão. Há essa desproporcionalidade. Há quem não concebe a ideia de que o MPLA, à luz daquilo que é estratégia de manutenção do poder, está melhor treinado em toda a África Austral, senão a nível mundial. Então, se você não tem noção
da grandeza e a fortaleza do teu inimigo, jamais você consegue o derrubar. Essa desproporcionalidade. Há quem acha que MPLA é desorganizado, eu falo que o MPLA é o partido mais organizado do mundo, por exemplo. Porque você não consegue lutar com um partido político que está há mais de 40 anos no poder, teve mais de 20, 30 anos de luta. Atenção, os partidos políticos tiveram treinamento de mais de 10 anos de luta, foram treinados para lidar nos espaços urbanos, nos maquis, nas matas, em contexto de guerra de guerrilha e em contexto de guerras convencionais. Nós, sem instrumentos adequados para fazer frente a essas organizações, queremos competir com a UNITA, com a MPLA. Então, nós estamos a procurar fazer uma comparação desproporcional. Por isso eu disse, na minha introdução, que nós precisamos ter uma certa humildade. Primeiro, para reconhecer, nós falhamos porque não temos uma estratégia de formação de ativista a nível nacional. Como é que parte essa estratégia de formação? Primeiro, é que todos nós aqui, na sala, e não só, temos que ter uma base que sustenta o nosso sentimento patriótico. Isso elimina automaticamente essa questão de receber dinheiro ou não. Quando uma pessoa tem uma formação capaz de sustentar o seu próprio sentimento patriótico, todo elemento que vir na posterioridade poderá resultar em quê? Em fracasso, porque ele está preparado para lidar com todos os desafios. Os militantes, os partidos políticos, estão preparados, muitos deles estão preparados para isso. Segundo elemento, nós temos que identificar as classes sociais angolanas. Nós não podemos partir para uma luta cívica, até para chocar com o poder, até porque o poder tem a sua reação e é desproporcional a nós. Nós não podemos partir para uma luta dessa natureza se não estudarmos bem as classes sociais que compõem Angola. Nós temos a nobreza, a burguesia e o proletariado. Nós fizemos parte da última classe. No entanto, a base da erosão do poder político em maior parte dos estados é a classe intermédia. Qual é a nossa relação com a classe intermédia angolana? Para terminar. Qual é a base de interesse? Ou seja, o que convém, okay? O que convém para a classe intermédia do nosso discurso, ou seja, a nossa causa? Qual é a parte que acomoda a classe intermédia para se comover com a nossa causa? Então nós precisamos envolver a classe intermédia na luta contra o próprio regime. Se não tivermos uma classe intermédia forte, capaz de proporcionar uma destruição daquilo que é o projeto de poder estabelecido no atual contexto, dificilmente nós vamos atingir esses objetivos. Obrigado, Miguel. Obrigado. Depois terás novamente a palavra para ser breve. Podemos? Vamos silenciar a plateia, depois vamos ter a oportunidade. Mas eu queria só citar um último ponto, que é para concluir o meu raciocínio. Silêncio na sala, então. Eu queria mesmo só concluir, só alguns segundos. Sim, para concluir. Só alguns segundos. Todos nós temos que ter uma consciência de luta do nosso próprio tempo. Houve geração que lutou para a independência, outra para a paz. Eu não vou lutar para a independência, muito menos para a paz. A responsabilidade de manutenção de paz deve a quem tem dinheiro. Paz tem custo. Eu tenho que identificar uma causa de luta que se adequa ao meu tempo. Ao meu tempo é a autarquia local. Obrigado. E é uma das formas de contribuir para a desconstrução do poder legalmente, do poder autoritariamente construído. Vamos ficar. Podemos começar com o Geraldo. Silêncio. Mas a luta pelas autarquias locais não é uma luta simplesmente terminou. Sim, Geraldo. Tem que ser clarificar uma questão, mas antes queria pedir ao Miguel. O que quer dizer quando diz que a luta tem de ter limite, tem de ser mesmo estratificada, e depois no fim diz que temos que identificar as classes e envolver essas mesmas classes na luta? Depois o Miguel sim, é uma questão que eu vou fazer a votação. O que é que eu quero? Ou seja, quando eu digo que eu não partilho da ideia de liderança, o Maladolfo, na sua intervenção, disse: não, nós temos menos movimentos, isso para quê? Vamos criar um único. É ali onde eu disse que não, os movimentos cívicos vão surgir em função das diferentes situações conjunturais.
E é muito normal que esses movimentos surjam e se diversifiquem. Subscrevo o que o Ata diz, que o líder não é um líder estatutário, mas é um líder carismático. Subscrevo esse ponto. Agora, há aqui algo muito importante. Eu quando digo que essa estratificação é perigosa para a luta, porque se nós olharmos para aquilo que foram as revoluções socialistas, Karl Marx e Engels foram claros em dizer que os intelectuais, ao longo da história da humanidade, limitam-se muito a interpretar e dar explicações sobre o funcionamento da sociedade, mas não o transformam. E é necessário descobrir a classe motriz, não é? Que vai ser motor desta transformação social. Portanto, quando eu digo que nós não podemos, não, eu vou trabalhar só com Cambolo, eu vou trabalhar só com Adolfo, não quero trabalhar com fulano que supostamente é peito descalço. É nisto que eu estou a me referir. Okay. Que é importante que nós, na luta, sejamos inclusivos, devemos incluir todos. Temos que ter esta capacidade. Okay. É este. Obrigado pela contribuição. Ok, eu fiquei muito, não sei se serei breve, né? Porque o Miguel fez, apesar de ser curto e objetivo, mas trouxe ali muitos elementos. E eu fiquei muito atento, mas também quis, quer dizer, trazer aqui um certo, às vezes quando nós falamos, o problema é buscar expressões de outra realidade, incorporar na nossa, e nós ficamos baralhados. Isso até que teve na base do 27 de maio. O Miguel disse algo, não é das lutas, quando ele falou da estratificação, falou da burguesia, falou do... Tem aqui, nobreza, a burguesia, nobreza e proletariado. É assim que está estratificada a nossa sociedade. Mas eu não acredito... Vamos respeitar. Eu não acredito que há proletariado num país que não é industrializado, nem tem bases. Porque o proletariado é o indivíduo que trabalha, o operário. Estás a ver? E nós depois das independências, e até aqui internamente, o 27 de maio foi por causa disso. Uns queriam um modelo comunista de matriz soviética e outros de matriz chinesa, de Mao Zedong, não é? Que já defendia a revolução do campesinato, diferente de nós que estamos aqui a falar do proletariado. É impossível você falar de proletariado num país que não é indústria. Estás a ver? Então, há necessidade aí de nós interpretarmos certos conceitos aí com uma certa base científica também. E a outra questão que nos traz aqui muita confusão é o tipo de luta. O tipo de luta. Nós somos o quê? O que é que nós queremos? Revolução ou reforma? De 2011, eu penso que as pessoas quando saíam à rua queriam o fim do sistema. Era revolução. O fim do sistema é revolução. Hoje será que é diferente? Não, hoje é diferente. Por exemplo, o movimento feminista não é um movimento revolucionário. Porque o que esse movimento pretende é algumas alterações no sistema político, não é? Que permita que a mulher seja respeitada. Não é a mesma coisa com a implementação das outras? Sim, existem tipologias dos movimentos sociais. Existem movimentos progressistas, movimentos revolucionários, movimentos reformistas, existem movimentos independentistas. São vários. O que nós pecamos ultimamente é confundir todos. E na hora decisiva, se vê quem é quem, e fala, não, o meu objetivo é esse, eu posso conversar com fulano, posso negociar isso. Os revolucionários, não, aqui é o fim do sistema. Nós não podemos conversar. Os revolucionários são por excelência mais radicais, porque querem o fim do sistema. Isso é que está faltando na juventude angolana? Eu não posso falar em nome de todos, cada um tem... Não, na tua visão. Sim, eu sou revolucionário. Eu comecei na música, revolucionário. Eu entendo que sem o fim desse sistema, de resto é paliativo. Sim. E o que nós fizemos aqui, às vezes apontamos para partidos políticos, né? São tão antigos na oposição, nós também já somos antigos no ativismo. Também estamos a ficar velhos. Por quê? Porque não temos um foco, somos revolucionários, queremos reformas, queremos o quê? E o regime, como alguém disse aqui, o regime fez leitura das nossas lutas.
Não, esses aqui não são esses querem autarquia, esses querem que é para mano, vem, vamos negociar, prometemos isso e depois nós ficamos a tirar pedra nele, quando ele nunca fez parte daquilo que é o nosso objetivo principal. Estás a ver? Porque há mesmo necessidade das associações, e nem estou a falar de movimentos, não, o movimento é tipo uma rede. Por exemplo, o movimento revolucionário. Quer dizer que uns vão protestar na rua, exigir o fim do regime, uns cantam na música, uns usam a dança, aquilo é um movimento. Havia também na questão das autarquias, uns iam nas ruas, uns cantavam na música, uns faziam para um estilo de vida, isso é movimento. Agora, se é movimento revolucionário, se é movimento reformista, se é movimento progressista, se é movimento feminista, é isso que nós temos que definir. Porque nem todos que lutam querem um fim. Eles querem apenas que o movimento se abra e a sua pauta, a sua agenda seja satisfeita. É importante, nós que lutamos, não vou falar só isso, todos lutam, nós que lutamos, termos essa consciência. E só algo muito rápido, Ata. Para além dessa questão dos movimentos serem reformistas, também os movimentos podem ser conservadores. Exatamente. Porque vão surgir em função de conservar algum aspecto social. Sim, não queremos que isso seja mudado. Vamos dar minuto ao auditório para tecer algumas considerações, fazer pergunta, uma intervenção. Vou apontar antes de... Acho que começou. Não, estamos acima do... Serás o primeiro, você e a Helena serão o primeiro a responder as perguntas, porque ficará muito tempo sem intervir. Então, gostaria de dar tempo ao auditório para fazerem perguntas ou uma contribuição. 3 pessoas, Nicolas Radical, pode começar a cota. Sim. Eu também quero falar. 2. E aqui, vamos ficar aqui. 3. Já contei. Pode começar agora. Ok, muito obrigado por me dar a palavra. E quero já desde já pedir a minha sincera desculpa por esse pequeno tumulto que houve aqui. Eu, na verdade, as pessoas que estão aí em frente, que eu conheço, enquanto não ativista, porque eu não me considero e nunca vou me considerar ativista, eu sempre serei e revo essa nomenclatura que quem deu também não sei, há quem diz que foram as mídias, porque essa questão de ser ativista foi uma ilusão do Ocidente, porque falo com experiência própria. Em 2011, quando a gente começou isso, nunca escutamos essa frase, essa palavra ativismo ou ativista. Éramos manifestantes. Queríamos manifestar como aquilo que o Ata disse bem. Tínhamos uma ideia de que tínhamos que fazer uma ruptura geral com o poder estabelecido, que é a ditadura eduardista. Por isso que nosso slogan na altura foi 32 é muito. Foi um fracasso, porque pensamos pouco. Naquele tempo contávamos que os problemas estavam intrinsecamente só com Zé Eduardo Santos. Foi um erro, que eu também fiz parte desse erro. Afinal de contas, não. O problema é mesmo o MPLA. Para mim terminar, eu quero fazer uma autocrítica para todos quantos estão aí. E até meu amigo pessoal, o Ata. Há tantas organizações nesse país. Há tantas organizações. Eu até em brincadeira tenho falado com meus amigos de infância. Esse país, se fosse para mudar, poderia mudar em um mês pelo número de organizações que nascem como se fosse cogumelo. Porque aqui as pessoas aprenderam o direito latino é de falácia. Nós poderíamos pegar no direito saxofônico, direito inglês, que é falar menos e agir. Porque com tanto número de organizações que tem nesse país, eu acho que o MPLA já não estaria aí a seu belo prazer esse todo o tempo. Mas existem tantas organizações, por quê? Para mim terminar mesmo já.
Quando a gente começou, e tem aqui pessoas que podem me desmentir, o Adolfo é um deles, o Inocêncio é um deles, só para o Catrô que está aqui, o Catrô, o Zé Luiz. Quando a gente iniciou, não existiam esse número que nascem tipo em 24 horas de organizações, que eu até não percebo como é que eles nascem. Se nascem mesmo com propósito de lutar, ou então só com propósito há um painelista aí que disse que eu não sei o nome, que nascem com interesses inconfessos. Quer dizer, fazem do movimento, do ativismo, que eu não faço parte, porque eu faço mesmo um movimento, revolta da rua, porque muitos de vocês aí que estão aí em frente, se dizerem que amanhã tem manifestação, só um ou dois que vai estar lá. Muitos de vocês que estão aí em frente, que estão a falar muito, não vão estar. Não vão estar. Não vão estar. Então, para mim terminar, para terminar mesmo, eu estou muito preocupado com o número de organizações que estão a nascer como se fosse cogumelo e sem orientação. E para pedir também os painelistas que não sejam muito técnicos, porque nós devemos falar a questão de ativismo. A jovem aí falou bem, né? Ela falou bem, não conheço o nome dela, mas ela falou uma coisa muito importante, de que nós estamos a misturar o ativismo com a política. Se existe grupos que só querem se focar pelas autarquias, que o façam, mas sem fazerem sabotagem, aquilo que o Ata disse bem, confusão, naquilo que é a ordem geral, porque se nós perguntarmos aqui a quase todos os elementos que estão aqui nessa sala, é que nós queremos mudança do regime, queremos ruptura. Então, para terminar, para dar a palavra a outros também que querem falar, é que sejam concisos, sejam tipo Adolfo, mais prático e não mais tecnicista, porque nós queremos mesmo ter ideia sobre o ativismo, porque o ativismo está mal, e para nós estarmos aqui com uma diretriz. Muito obrigado pela